Que a paz do Senhor esteja com você. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre toda a terra. Que as misericórdias do Senhor sejam derramadas sobre todos nós, sobre toda a terra. Amém. Igreja, eu espero que o que eu vou falar tenha credibilidade no seu coração. Quem sou eu? Uma serva do Senhor. Alguém muito, muito, muito limitado. Eu tenho minhas limitações. Mas eu sei quando Deus fala comigo. E quando Deus fala comigo, Ele não deixa nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. E o Senhor disse: profetize. Seria muito mais fácil eu falar de outros assuntos. Mas eu preciso de falar de um assunto muito sério. Muito sério. Nós precisamos buscar o arrependimento. Arrependimento dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender. Nós estamos vivendo num tempo em que a palavra arrependa-se é quase uma ofensa. Mas é a única forma de termos a reconciliação verdadeira com o nosso Criador é através da consciência dos nossos pecados. É o arrependimento das nossas práticas, daquilo que o mundo manda você fazer, às vezes exige de você, mas que é contrário à vontade de Deus. E todas as vezes que o povo de Deus esqueceu de Deus, abandonou a verdade de Deus, passou a seguir ideologias do mundo, o homem pereceu. Todas as vezes. E eu achava até que com a pandemia que ocorreu em 2020, haveria uma consciência que dependemos de Deus. Que só estamos respirando, falando, porque Deus existe e nos fez existir. Nós viemos da inexistência. Nós não existíamos. E Ele, a palavra dele, é viva e nos fez existir. Fez o homem e deu ao homem o espírito, o fôlego de vida. E aí, infelizmente, a pandemia não foi o suficiente. O que ocorreu com a pandemia foi que quem acreditava em Deus passou a acreditar mais. E quem não acreditava em Deus se tornou ousado e começou a blasfemar e fazer coisas terríveis, piores do que estavam fazendo, o que causou a pandemia. Porque o que causou a pandemia já foram os pecados. Os pecados que causaram todo este mal. Não estou dizendo que as pessoas que partiram, que foram recolhidas, foram punidas, só foram pessoas más. Não. Foram muitas pessoas boas. Até para não estar passando o que nós estamos passando agora. Foram pessoas rebeldes e foram pessoas santas. Pessoas que com certeza estão na glória, nos braços do Pai. Então, a morte com a pandemia não foi punição. Foi ação de Deus. Pode ter certeza. Para nos chamar ao arrependimento. Aquele pai bom que chama o filho para uma conversa mais aproximada. Isso foi a pandemia. Mas, infelizmente, irmãos, estamos vivendo dias maus.
é de uma ousadia o adversário de fazer marcha para o mal, que eu nem cito o nome. Marcha para o mal, com oferendas aos demônios. A coisa mais terrível do mundo ocorreu nestes dias. Estão investindo pesado para destruir as nossas crianças. De todas as formas. Eles querem enganar nossas crianças. Confundir a mente das nossas crianças. E nós, como pais, eu como avó, eu tenho a obrigação de alertar os meus filhos e de falar aos meus netos a verdade. Porque deixaram de ensinar que 1 mais 1 são 2. E foram ensinar ideologias demoníacas para as nossas crianças. Pasmem. Mas é isto que está acontecendo. E nós temos que preparar os nossos filhos. Porque, infelizmente, por votarmos em pessoas que não merecem o voto, lá no legislativo, estão tentando obrigar os pais a permitir que demonizem as crianças. O pai quer proteger o filho, mostrar, educar o filho como ele foi educado. É um direito do pai. Ele quer o melhor para o filho, como todo bom pai. Mas eles estão com um projeto de lei que o pai não tem direito de educar o filho, de dizer, meu filho, isso é um absurdo. Você precisa só aprender matemática, português, geografia, que quem vai te ensinar a você se tornar um homem, uma mulher, sou eu que sou pai, tenho uma obrigação. E eu tenho que ensinar você que biologia não muda, meu filho. Então a biologia, quando diz uma coisa, ela não pode ser modificada, não. Porque, pasmem, num programa aí de adolescentes, uma adolescente engravida, e o adolescente ficou preocupado porque ele não sabia o que ele era ainda. Porque ele não tinha olhado ainda no espelho, nem tinha tocado no corpo dele, não tinha tomado nenhum banho. Ele não sabia qual era o sexo dele, então ele estava em dúvida, mas ele resolveu, em dúvida, engravidar uma criança, uma outra menina, uma adolescente. E aí, depois de muita discussão, que ela disse, isso não tem problema. Você pode ficar com homens e também comigo, sem problema nenhum. Aí eles resolveram essa forma. E aí, olha o que eles estão induzindo as nossas crianças. E aí, vamos para o chá revelação. Primeiro que é um absurdo, porque não é para revelar, né? Ninguém sabe mais nada, ficou todo mundo doido, acabou, biologia não existe mais nada, mas foram fazer nesse programa um chá revelação, para implantar a ideologia de gênero. E o que foi que eles implantaram? Na hora de sair a fumaça, nós sabemos que sai a fumacinha cor-de-rosa se for menina. E sai a fumacinha azul se for menino. Porque sempre foi assim que simbolizou. Até porque a tendência da menina é gostar de rosa. E a tendência do menino é gostar de azul. Isso não veio do nada, do qualquer coisa não. Isso é estudo científico que prova isso. E aí simboliza o sexo. E na hora que a fumaça sai, ela, no lugar de sair definindo o sexo, que já se sabia, porque através de um exame de sangue se sabe com pouquíssimas semanas, com menos de 3 meses, fez o exame de sangue, já sabe, 99,9% de certeza que vai acertar no sexo, porque o sangue já diz. Tira o sangue da mãe. E aí, quando faz o exame, sabe. Então, aí faz o chá revelação. E no chá revelação veio o branco. Porque eles não podiam dizer o sexo que a criança nasceu. Ia nascer. Ela ia nascer com o sexo
pi. Não pode dizer, não pode. Tem que ser fumaça branca para poder enganar as pessoas, para poder, quando o menino crescer, ele ter obrigatoriamente de ter uma relação homossexual para que ele se defina quem ele é. Porque ele não sabe do sexo dele, que ele nasceu. Então, isto está acontecendo hoje. O programa é atual. Está colocando na cabeça dos nossos filhos. Enquanto nós estamos ocupados com outras coisas, outros afazeres. Então, o alerta eu deixei. Posso até ser punida, mas eu tenho que alertar. Certo? Porque quem me colocou aqui foi Deus, o Criador dos céus e da terra. E por isso eu vou falar até o dia que Ele quiser. E se Deus quiser, como o Senhor disse, vai acontecer. Até nos confins da terra, essa palavra chegará. Então o Senhor me fez uma revelação. Nestes dias, eu não estava dormindo. Não conseguia dormir. E quando você não consegue dormir, você deve orar. E eu estava orando, buscando o Senhor. E há dias que eu venho pedindo ao Senhor para falar comigo. Eu sinto saudade. Quando demora um pouco, bate uma saudade, irmãos. Como é bom conversar com Deus, ter intimidade com Deus. E como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. E não é porque eu estou ouvindo vozes, não. Porque não é com ouvido, não. É espírito. E o Senhor me conduziu a um lugar. Não era no Brasil. Não era. Pela forma como eram os prédios, não era. Parecia Madrid. Parecia Madrid. E ali havia muita violência e muita miséria. Mas muito sofrimento, muita miséria. E naquele clima de miséria, de salve-se quem puder, 2 homens armados, eles foram entrando naquele pátio, naqueles prédios velhos ali, no meio deles, daqueles prédios que formavam aqui um losango, tinha um pátio muito maltratado. E esses 2 homens entraram armados, apontando a arma para alguém. Eu não via quem eram as pessoas que ele apontava a arma. Enquanto ele estava ali apontando para matar aquelas pessoas, numa violência terrível, para levar algo daquelas pessoas, eu via que vinha do alto. Eu não sei se era do prédio ou do céu. Mas aqueles homens morriam. Eles eram atingidos e eles morriam. E quando eu vi aquela cena violenta, uma criança passando na bicicleta. Quando a criança vinha passando na bicicleta, nesse ambiente, a criança e a bicicleta eram dissolvidas. Eu vendo se desmanchando a criança e a bicicleta. E aquilo me apavorou muito. Me entristeceu profundamente. Imediatamente eu já me vi em outra nação, outro país. Lá as pessoas têm os olhos puxados do Oriente. E aquelas pessoas magrinhas, dos olhos puxados, pequenas. Eu via que havia muito sofrimento, muita miséria. E eu via que tinha umas caixas grandes, retangulares. E eu me aproximo das caixas. E eu vejo corpos, pedaços de pessoas. Pedaços. E aquilo me trouxe... Tudo que eu olhava tinha se desmontado, desmanchado. Os elementos estavam se desmanchando.
se desmontando, eu vendo, virando pó. E eu olhei para o céu e eu não vi o azul do céu. Era tudo muito marrom, muito estéril, muito estéril. Não tinha árvore nenhuma. O Senhor me fez ver um tronco, só tinha raiz e um tronco quase na areia. Era pouco do tronco, era muito pouco. Torcido, seco, tudo muito estéril, muito seco. E naquela coisa, visão terrível, eu me vejo como que estou num rio. Corria, escorria ossos. E eu me aproximo e vejo que não era água. Era sangue. Pessoas dissolvidas. Eu sabia que eram vidas ali desfeitas. Desmanchadas. Escorria. Esse sangue escorria. E eu muito angustiada. Eu senti uma tristeza profunda, que eu acho que eu nunca senti em toda a minha vida. Uma impotência. Eu não tinha como chorar. Eu queria chorar, mas eu não tinha forças de chorar. Eu estava desolada com a devastação que eu estava vendo. E eu disse, Senhor, eu não queria ter visto isso. Senhor, não queria ter visto. Mas o Senhor me trouxe à memória que antes da visão inicial, como que fosse em Madrid, antes de eu chegar naquele local, muitos demônios foram destruídos. Porque antes da revelação, Deus me fez ver os demônios. E eram muitos, irmãos, mas todos, pelo nome de Jesus, eu gritava, Jesus! Todas as vezes que eu dizia isso, eles entravam nele mesmo e se viravam em nada. Eles se desmanchavam. Eles entravam neles mesmo. Eu lembro dos olhos redondos, com aquela coisa marrom. Tudo neles era muito feio. E quando eu dizia Jesus, se fechavam e sumiam. O nome de Jesus tem poder. Yeshua, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que está vivo à direita do Pai, intercedendo por mim e por você, por nós. Há poder no nome de Jesus. E o Senhor me trouxe à memória. Quando eu pedi, eu disse, eu não queria mais ver aquilo. E quando eu reclamava, como filha, filho reclama. Ora, eu queria era que Deus tivesse falado coisas maravilhosas, que me enchesse de alegria. Que eu chegasse aqui para falar com vocês de coisas boas. Mas eu fiquei desolada. Mas o Senhor, quando me trouxe à memória, Ele disse, mas quantos demônios foram destruídos nesta noite? Eu vi o dia amanhecer, irmãos. Eu passei a noite em claro. Muitos demônios foram destruídos antes das visões. Porque o demônio, ele não quer que você saiba que você precisa se arrepender. Ele quer que nós estejamos naquela situação que Deus me revelou. O demônio quer nos destruir. Ele não é o nosso amiguinho.
Ele parece engraçadinho. Ele coloca piadas e coisas engraçadas no TikTok para você não ter tempo para buscar a Deus. Porque quando você buscar a Deus, você vai ter consciência do seu pecado. Eu tenho consciência do meu pecado quando eu me aproximo de Deus. Isaías, quando ele chegou na presença do Altíssimo, ele disse: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios e ando com pessoas de lábios impuros. Ai de mim. Então, não é engraçado, nem deem nenhuma vazão a piadas picantes. Porque para um humorista ser humorista mesmo, para ele ficar rico, ele tem que vender a alma ao diabo. Ele tem que falar muitos palavrões. Esta é a visão do mundo. Mas que não seja a tua visão nem a minha. Nós precisamos nos arrepender. Porque o Senhor mostrou isso. O adversário, ele não queria que Deus me mostrasse o que pode acontecer com uma nação que deu as costas para o autor da sua vida. Então, irmãos, vamos fazer marcha para Cristo. Vamos nos reunir como povo de Deus e orar, e jejuar, e clamar pelo perdão de Deus. Clamar que estas pessoas que estão loucas, elas acordem para a vida. Elas estão vivendo uma mentira do diabo. Elas acham engraçado se entregar aos prazeres da carne, ao engano de Satanás. Mas Satanás quer destruí-los. E nós, como povo de Deus, temos que falar o máximo possível. Temos que profetizar. Quando o Senhor mandou Ezequiel para aquele vale de ossos secos, meu Deus, eu imagino a tristeza dele. Hoje eu sei. Eu imagino a tristeza no coração dele. Mas havia uma palavra de esperança. Profetize. Profetize a estes ossos que não estavam só secos, estavam sequíssimos. Profetize para que haja vida. Profetize para que haja músculos revestindo os ossos. E depois que haja pele revestindo os músculos. E ele profetizou. E se cumpriu. Ali ficaram cheios de corpos, mas sem vida. Sem vida. E o Senhor disse: profetize para que haja vida. E ele profetizou. E Deus cumpriu. Ele deu o espírito de vida para aqueles ossos sequíssimos. Essa é a minha esperança. Essa é a minha esperança. Eu tenho esperança. Quando eu acordei desse transe, porque eu não estava dormindo. Mas quando eu acordei desse transe, desse momento, dessa visão tão forte, tão doída, eu não tinha forças nem de me levantar. Eu não conseguia chorar. Eu só via aquela destruição total, devastação. A destruição, o caos. É só isso que eu via. Eu achei que nunca mais eu ia conseguir me levantar.
Mas quando o Senhor, Ele me trouxe à memória quantos demônios foram destruídos. E eu lembro, irmãos, que o último daqueles demônios, ele investia contra nossas crianças. Ele investia contra nossas crianças. Não é à toa que pessoas adultas, que até parecem sensatas, ter coragem de desejar a colocar na mente das crianças a mentira de que ela não sabe o sexo dela. E que ela que vai decidir qual é o sexo dela e não Deus. Claro que são demônios. Mas naquela noite foi destruído esse demônio. Por isso que eu tenho esperança que nós, como igreja do Senhor, vamos nos levantar com força, com ousadia, com fé. E Deus vai transformar. Deus vai nos libertar. Deus não vai permitir que seja aprovada uma lei que proíba o pai de educar o seu filho, que limite o poder da paternidade. Gente, o pátrio poder. O pai tem o poder de educar os seus filhos. Como é que corre uma lei que aos 14 anos, o SUS, que deveria estar cuidando de adiantar as cirurgias urgentes de rins, coração, fígado, pâncreas, cirurgia no cérebro, para trazer vida para as pessoas, eles agora querem usar esse tempo pouco dos médicos para pegar uma criança de 14 anos e fazer uma cirurgia de transformação de sexo. Nós não podemos aceitar. Nós não temos que ficar calados. Nós temos que cobrar do legislativo. Nós não aceitamos. O SUS tem obrigação com a saúde pública. A saúde pública está em primeiro lugar. A saúde pública não pode entrar na esfera familiar. A família é projeto de Deus. E Satanás não pode derrubar. O que pode acontecer é, se formos omissos, nós vamos ver a destruição da humanidade. A palavra é esta, ela é dura. Mas eu tenho que falar a verdade. Para não caminharmos para aquele caos que eu vi, nós temos que caminhar para os braços do Senhor. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, nos prostrar diante dele. E clamar a Deus o socorro dele. Só Deus pode nos livrar. Se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, a palavra de Deus. Por isso que eu separei aqui a esperança. O arrependimento de pecados faz com que a nação seja salva. Vamos buscar o arrependimento de pecados. Há um bálsamo em Gileade. Há remédio em Gileade. Há um médico em Gileade. Gileade, lugar cheio de árvores, onde tinha uma árvore que produzia um bálsamo de cura. E Gileade foi o lugar onde Davi foi se refugiar quando Saul queria matá-lo. Existe um lugar na fenda da rocha. Existe um lugar. Há um lugar de descanso. Há um lugar. E este lugar é no Senhor.
que eu simbolizo agora como Gileade, que o Senhor trouxe à minha memória. Há um bálsamo em Gileade. Ah, sim. Essa é a resposta de Deus para Jeremias. Jeremias, capítulo 8, do versículo 18 ao 22. A dor do profeta por causa da ruína do povo. Jeremias estava sofrendo muito quando ele viu que aquilo que Deus revelou a ele ocorreu. O povo estava sem esperança, porque vivia no pecado, se afastou de Deus e Jeremias estava sofrendo. Jeremias disse: ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, de terra muito remota. O povo já tinha sido tomado pela Babilônia. A Babilônia já estava fazendo aquelas marchas malignas. Já tinha colocado na cabeça do povo de Deus adorar falsos deuses. Imagens feitas por mãos de homens. E aí ele pergunta: será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? É o político que você votou? É a sua conta bancária? É a sua posição social? Quem é o seu rei? Você tirou o Deus verdadeiro do trono da sua vida e colocou qualquer outra coisa. O Senhor disse: porque vocês me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com os ídolos dos estrangeiros. Passou a colheita, acabou o verão, e nós não estamos salvos. Passou a pandemia, o Senhor deu um remédio amargo, tentando nos salvar, tentando salvar os que estavam perdidos. Mas a rebeldia continua. E nós não estamos salvos. E Jeremias disse: tenho o coração partido por causa da ferida da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Essa pode